né? Primeiramente, gostaria de desejar boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação do FPE APG Estudante Chapter. Me chamo Germano Mário e sou o atual vice-presidente do capítulo. Hoje teremos o prazer de conversarmos um pouco sobre a carreira na área de óleo e gás com 3 convidados especiais da Halliburton, uma empresa multinacional americana, atualmente uma das maiores do mundo na prestação de serviços em campos petrolíferos. Conosco temos a Gabriela Bernardi, formada em Administração de Empresas pela PUC do Rio de Janeiro, foi vencedora do Prêmio Ser Humano 2016 na categoria Melhor Trabalho Acadêmico. Atualmente, trabalha na Halliburton ocupando o cargo de analista de aquisição de talentos e assuntos universitários, tendo sido estagiária pela mesma empresa. Temos também o Felipe Duarte, formado em Engenharia do Petróleo pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Já foi presidente, vice-presidente e diretor de publicidade na SPE UFES Estudante Chapter e atualmente trabalha como engenheiro de projetos. E para finalizar nossa lista, temos o Vitor Hugo, geólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, já ocupou o cargo de vice-presidente na UFRJ APG Estudante Chapter e atualmente está trabalhando como geólogo júnior. Hoje, nossa palestra está repleta de líderes, como vocês podem ver, então é um forte sinal de que nossa conversa será um sucesso. Bom, espero que todos aproveitem, lembrando que temos o nosso chat aberto para perguntas, onde serão feitas no final. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Gabriela. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Gabriela. A palavra está com você. Obrigada. Eu agradeço ao capítulo e ao FPE por ter nos convidado, né, para essa apresentação. Também eu agradeço desde já o Vitor e o Felipe por terem aceitado também o meu convite para fazer essa apresentação para vocês. Pensou em um modelo um pouco diferente, como um bate-papo mesmo, para vocês tirarem as dúvidas e ser mais um pouco, vamos dizer assim, próximo a vocês, né? Já aproveitando que é sexta, então deixar um pouquinho mais descontraído e vocês ficarem mais à vontade para tirar as dúvidas com a gente, tá? Então podem deixar suas perguntas no chat, que depois que eu falar e os meninos também, a gente vai tirando as dúvidas de vocês. E é bom também para trazer não só o olhar do RH, né, sobre a Halliburton, mas também trazer o olhar de quem é da área técnica, quem tem contato com o cliente, enfim, né, que são os meninos, para trazer também a visão deles sobre o negócio. Então, falando brevemente sobre mim, né, como você já falou, como o capítulo já deu um breve resumo, eu vou falar brevemente sobre a minha carreira, e minha entrada na Halliburton também, que eu acho interessante, para frisar, né, enfim, já começando, né, eu comecei a minha carreira profissional em 2016, então eu sou formada pela PUC do Rio em administração, então, mais ou menos em 2014, eu entrei na Halliburton depois do intercâmbio que eu fiz. Meu sonho era sempre entrar numa multinacional. Eu tinha isso na minha cabeça muito forte, eu queria atuar numa multinacional com diversas culturas, praticando o meu inglês e meu espanhol também. Então, eu saí do meu intercâmbio e voltei para o Brasil e esse era o meu foco, entrar numa multinacional. Na minha época, estava muito em voga a questão do petróleo. Eu já entrei na faculdade em 2012 com o petróleo muito forte. Então, em 2014, quando eu fui procurar um estágio, eu escolhi a Halliburton. E eu sempre gosto de frisar por que eu escolhi a Halliburton e como eu conheci a Halliburton, né? Que foi através da minha ex-chefe aqui da Halliburton. Então, ela fez o contato comigo, eu era estagiária dentro da PUC do Rio de Janeiro, eu era estagiária de uma área de carreiras, vamos dizer assim, né? Que nada mais é que uma área que faz o contato entre a universidade e as empresas. Então, eu era o focal point, então eu tinha interface com diversas empresas, não só a Halliburton, como diversas outras da época, e eu tinha essa interface com a Iana, que era a que veio a ser minha chefe futuramente, né? Tinha já esse contato, já conhecia a empresa por meio dela. Então, foi um ótimo networking que eu fiz na época e que me fez abrir os olhos para a Halliburton e, posteriormente, eu fiz a entrevista, todo o processo seletivo, diretamente com ela, em que eu já conhecia. Então, me deixou super mais à vontade. Bom, comecei no Rio de Janeiro, então fui estagiária de recrutamento no Rio de Janeiro de 2014 a 2016. Depois eu saí pelas condições do mercado, né? 2016 o mercado de petróleo começou, já estava em 2015 lá não muito bom, em 2016 também não tinha muita vaga e como eu era do recrutamento não fazia mais sentido, então eu não pude ser efetivada na época, né? A tão sonhada efetivação que todo mundo quer quando é estudante, né? Então, utilizar essa porta de entrada de estágio e realmente ser efetivado, não consegui na época.
mas isso não me abalou. Foquei no meu TCC, foquei no meu programa realmente na minha faculdade, e não me abalei com isso, realmente foquei. Fiquei praticamente um semestre aí no meu TCC, foi então que eu me inscrevi para uma competição da ABRH, que é a Associação do RH do Rio de Janeiro, e o meu case, né, que era o meu TCC, que posteriormente virou um case, foi aceito e eu ganhei, né, como o melhor case, voltado para a geração Y. Então, realmente foi um ganho para mim, porque eu dei até entrevista para a Globo, então tenho aqui o meu jornal, está até aqui comigo, do Boa Chance, então tem lá a minha fotinho, tem o meu case, foi realmente uma realização para mim. Dei entrevista, realmente foi fora do normal que eu vivenciei só pelo meu TCC. Então, vocês veem que realmente tem que focar nessa parte também que é importante, né? Depois consegui mais uma oportunidade, eu fui para as Lojas Americanas, que também é muito forte no Rio de Janeiro, atuando na sede. Então, atuei em treinamento e desenvolvimento, que eu nunca tinha atuado na minha vida. E depois, realmente, a Iana, que era minha chefe anteriormente na Halliburton, entrou em contato comigo. Olha, gente, eu tenho aqui uma oportunidade para você como recrutadora. Você quer voltar? Quer participar do processo? Enfim, e abriu as portas para mim novamente, participei do processo normalmente e entrei, né? A oportunidade é em Macaé. Então, assim, realmente foi o que a Iana tinha comentado comigo na época. Olha, é uma oportunidade de Macaé, você vai ter que sair da casa dos seus pais. Enfim, e eu com 20 e poucos anos, assim, eu realmente quis me desafiar nesse sentido, né? Sair da casa dos meus pais, ter minha independência financeira, ter a minha casa, enfim, e também o challenge, o desafio de ir para uma nova oportunidade, uma nova cidade, eu ia conhecer mais gente e ia me desenvolver também pessoal e profissionalmente. Então, foi como eu retornei para Halliburton e estou aqui desde então, em Macaé. Eu sempre falo que você nunca está sozinho, independente da cidade que você venha, a Halliburton e Macaé te abraça, assim, você realmente tem o pessoal aqui da Halliburton como a sua família. Assim, as meninas aqui do RH, elas são para tudo, assim, sabe? Eu sempre falo, quando eu fiquei com medo de vir para cá, porque eu tô a 3 horas de distância da minha cidade, da minha família, fiquei morrendo de medo, mas cheguei aqui e o medo acabou a partir do momento que elas me abriram as portas da casa delas, qualquer coisa que eu preciso, elas estão aqui para mim. Então, é um pouquinho da minha visão sobre a Halliburton também, que eu gosto de passar para vocês e que eu me sinto parte, assim, sendo da família Halliburton, né? Um dos nossos valores é o respeito, em que fala muito sobre família, então é como a gente se vê aqui, acredito para qualquer pessoa que você for perguntar da Halliburton, vai falar a mesma coisa, né? A gente se ajuda, é todo mundo muito colaborativo, né? Um mundo muito colaborativo. Então, já falando sobre as portas de entrada da Halliburton, que eu acredito que é o que vocês queiram saber mais, a gente acredita muito no nosso programa de estágio. Os meninos, o Vitor e o Felipe, vieram do programa de estágio, e então a gente acredita muito voltado, né, para geologia, geofísica e engenharia, principalmente, que é o nosso programa mais famoso, que é o programa DIP, e tem todas as bases da Halliburton. Então, Mossoró, Catu, Aracaju, Macaé, Rio de Janeiro, Centro de Tecnologia, que fica no Rio também, tem o programa de estágio e está disponível para geofísica, geologia. A gente já fez processo para geografia, para oceanografia também. Então, tem duração de 6 meses a 1 ano. E é um programa intenso, que o objetivo é vocês aprenderem muito para realmente serem futuros profissionais da Halliburton. Então, a gente quer que vocês aprendam para ser efetivados, a gente sempre quer que vocês sejam efetivados, e fazerem a carreira aqui na Halliburton, né? É o que a gente quer e por isso que a gente desenvolve e a gente cobra tanto dos estagiários, né? Nesse sentido, não tratar o estagiário só como fazer aquela atividade de impressão e xerox, não é isso. Aqui na Halliburton é completamente diferente. Você é tratado como um profissional mesmo, assim. Realmente, eu dando meu depoimento como antiga estagiária, e os meninos podem dar também, você é tratado não como estagiário, mas como um nível acima, um analista, um engenheiro, um geólogo, enfim. Então, como a gente vê os estagiários e futuros profissionais nossos, né? Então, ao final do programa de estágio, vocês desenvolvem um projeto de melhoria contínua, né, a depender da área, e no final do estágio a proposta é que vocês apresentem
para uma banca de avaliadores, que geralmente são gestores aqui nossos, num auditório em Macaé. Então o pessoal do Rio vem para Macaé para se apresentar também. Pessoal que fica em Catu também vem para Macaé, todo mundo em 2, 3 dias, a depender da quantidade de estagiário, para apresentar esse projeto. Cada um tem seu projeto, tá? Então vai apresentar. E é um momento de muita visibilidade, que eu sempre falo que é muito importante. Deixe sua marca. Então, independente de se a sua área não tiver vaga na época, você pode ser puxado para uma outra área. Isso pode acontecer, e isso acontece aqui na Halliburton. De um gestor, que a pessoa está fazendo estágio em uma área específica, não ter a vaga na época, mas outro gestor que tem uma vaga, mas não fala para ninguém, fica ali quietinho, não fala para nenhum estagiário que tem vaga, fica só olhando todos os projetos apresentados, e no final chega para mim, recrutador, e fala: Gabriela, já escolhi, eu quero essa pessoa, quero fazer uma entrevista com ela para saber mais sobre o projeto dela, entender mais sobre ela, mas eu quero efetivar ela. Então, assim, é importante não se sentir desmotivado de alguma maneira se a sua área não tiver vaga na época, porque você pode ser efetivado em outra, tá? Isso é muito importante e é uma visibilidade muito grande que você tem para mais de 12 áreas diferentes que a gente tem aqui na Halliburton, né? Então, realmente, é a nossa porta de entrada o programa de estágio. A gente também tem vagas efetivas, então eu estou fazendo algumas vagas agora que eu acabei de abrir essa semana, tanto para a área do Vitor, que é a área da Landmark, para outra área de operação também eu tenho vagas. A gente não tem programa de trainee, porque a gente acredita no nosso programa de estágio, então todas as nossas vagas júniors, né, que a gente fala, que são as vagas a entry level, elas vêm do programa de estágio, então a gente parte para a efetivação, por isso não temos programa trainee hoje, mas a gente tem vagas pontuais que a gente divulga no nosso site. Eu vou deixar aqui disponível para vocês um pouco sobre o nosso site, né, o link também, para vocês acessarem, ver as vagas que a gente tem. É muito importante vocês deixarem o currículo no banco de dados, porque o banco de dados, muita vaga eu não posso divulgar por ser confidencial. Ou, por exemplo, tem vaga que eu sei que o gestor fala para mim: Gabriela, eu vou ter que abrir uma vaga para um projeto daqui a 2 meses, 3 meses, mas eu não posso divulgar ainda, porque a licitação ainda está rolando, ou enfim, algo mais confidencial aqui da empresa. Então, eu procuro no banco de dados o perfil que ele me pede, o que o gestor me pede. Então, é muito importante. Mesmo que não tenha vaga do seu perfil, você realmente deixar no banco de dados, tá? Isso eu falo não só para a Halliburton, como para qualquer outra empresa, né? A proatividade nesse sentido faz todo sentido, né? A proatividade com relação à Halliburton ou outras empresas. Você pesquisar sobre a empresa é muito importante. Além daquele Google que você dá, né? Sobre a Halliburton é uma multinacional, enfim. Eu sempre falo que você tem que ir além. Você precisa ir além disso, pesquisar sobre as ações da Halliburton, como a Halliburton é posicionada no mercado. Isso faz toda a diferença para você escolher a gente ou não, né? Vai depender dos seus valores e cultura também com relação a nós. Então, é uma dica aí que eu sempre deixo. E eu queria abrir agora o espaço para os meninos falarem sobre os depoimentos deles no programa de estágio, depois efetivados, a gente trocar um pouco de ideia com relação a isso, e vocês já irem deixando as perguntas aqui. Meninos, sintam-se à vontade. Felipe, se quiser falar, ou Vitor, vocês fiquem à vontade. Show de bola, Gabi. Obrigado aí. Obrigado pelo convite, pessoal. É uma honra poder compartilhar um pouco com vocês. Bem, como o Germano falou, sou formado em engenharia de petróleo pela UFES, lá no campus de São Mateus, que é no interior do Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, na verdade. E durante minha graduação eu sempre tentei me envolver com atividades que não eram somente ir para a sala de aula e voltar para casa. Então, desde o primeiro semestre eu já me envolvi com o capítulo estudantil da SPE. Entrei na época como diretor de marketing, tive diversas atribuições, chegando até presidente do capítulo. Fiquei como presidente durante 2 anos. E foi assim, uma experiência para mim importantíssima na minha carreira, porque me abriu olhos para muitas coisas, tanto no âmbito pessoal como no profissional. Consegui desenvolver minhas soft skills de uma maneira que eu nem imaginava, numa época que nem se falava muito sobre isso, né? Mas tive que enfrentar diversos problemas com eventos e com palestrantes, enfim, diversos fatores que, se eu tivesse só ficado na graduação, não teria me submetido a isso. Então, eu sou muito grato a essa experiência que eu tive durante a graduação.
Também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras na época, fiquei 1 ano nos Estados Unidos. Lá estudei engenharia de petróleo, mas tive uma pesquisa que foi inclusive voltada para a área de geologia, na área de caracterização de reservatórios, na Universidade de Oklahoma. E retornei para o Brasil com uma gana muito maior. Eu fui muito cedo para o intercâmbio na faculdade, eu era 3º período ainda, e eu voltei com uma outra visão do que eu realmente queria. Eu vi que realmente o óleo e gás era o que eu queria para a minha vida e dediquei toda a minha graduação em cima disso. E isso, com o auxílio da SPE, enfim, de todas essas atividades, me direcionei para essa direção. No fim da graduação, no ano de 2017, já estava o mercado já não estava aquele boom, né, de quando eu entrei em 2013, então já não tinha muita oportunidade de estágio acontecendo, o mercado não estava aquecido, então rolava muita incerteza, para ser sincero, assim, do que vai ser daqui para frente, o que eu vou fazer, para onde eu vou. E, por sorte, no início de 2018, o processo seletivo da Halliburton abriu, o processo seletivo de estágio, eu já era finalista na universidade e em agosto de 2018 eu iniciei o estágio na Halliburton no setor de Pipeline and Process Services. É um setor assim que não tem muito a ver diretamente com quem estuda na faculdade, e isso eu achei muito interessante para mim, porque me possibilitou aprender uma área completamente diferente, uma área que eu não via tanto na universidade. Minha graduação foi muito voltada para a área de reservatórios, geofísica, e hoje eu trabalho numa área que completamente não tem nem interface, digamos assim, diretamente com isso. Então, me possibilitou ter essa vivência diferente do que eu esperava na graduação. Então, no meu estágio, como a Gabi falou, são 6 meses, o estágio de engenharia, né, o estágio do DIP, só que são meses muito intensos. A gente já entra com bastante responsabilidade, de fato. Nos é cobrado muito, a gente realmente não tem esse papel de tirar chefe e levar café para ninguém, pelo contrário, a gente está se envolvendo com projetos que realmente que estão acontecendo, que estão rolando, que são importantes. Então, essa exposição que a Halliburton dá é muito interessante, para quando você está no final da graduação, você ter isso na sua vivência, te dá muita garra, muita força e muita experiência. Você, como finalista, sendo contratado ou não, você sai desse programa de estágio com uma bagagem que é absurda. Então, no final de 2018, né, final de 2018, não sabia se ia ser contratado ou não, continuei no estágio e a gente tinha que apresentar um projeto final para os gestores, conforme a Gabriela falou. E esse projeto tem que ser um projeto de melhoria, que tem que ser apresentado por cada estagiário, e você apresenta ele para todos os gestores da empresa, assim, a maioria dos gestores que vão acompanhar. Então, você se põe à frente a uma situação que te dá medo, né, você está se colocando em frente a tanta gente importante, mas que te promove um desenvolvimento muito rápido, porque você é exposto a isso de uma forma muito intensa. Então, você tem que se doar, tem que se dedicar, tem que ensaiar, treinar, porque são 10 minutos que você tem que apresentar um projeto de 6 meses, trazendo o que você fez, quais foram os resultados, e isso em frente a uma plateia de muita gente importante assim, para o seu futuro, né? Então, esse projeto eu apresentei em janeiro do ano passado, 2019, e felizmente em fevereiro, o dia que eu apresentei o projeto, foi o dia que ficou legal, e uma semana seguinte, assim, logo depois, o estágio acabou numa sexta-feira, na segunda eu comecei já como contratado. Então a Gabi acompanhou o meu processo de contratação, no dia que eu cheguei lá, eu sem saber nem o que estava acontecendo, no dia que me convidaram. Sim, né, para ser... eu lembro. E na sua apresentação eu já estava com a sua carta, a vaga já estava aprovada e você nem sabia. Então isso inside information que realmente o RH não pode falar na época, mas que já estava acontecendo. Isso é legal também. Sim. Então, assim, eu sou muito grato ao programa, assim, porque mesmo que eu, enfim, tivesse dado tudo errado, não tivesse conseguido uma vaga, esses 6 meses me deram uma bagagem, assim, muito incrível, assim, que eu sou muito grato realmente por ter sido me colocado à prova de tanta coisa durante esse período, sabe? Então, meus gestores eram completamente abertos, né? Hoje são meus colegas de trabalho, né? Eu trabalho a interface diária com eles, mas eles me acreditavam no potencial do estagiário, né? Que está ali disposto a trabalhar. E o interessante, né? Que eu acho que até se aplica a vocês, que é a questão de você ser de fora do Rio de Janeiro.
E isso para mim sempre foi uma questão, por mais que o Espírito Santo seja aqui no Sudeste, lá em São Mateus a gente não tinha muita oportunidade de estágio. Então a Halliburton é uma das poucas empresas que abre as portas para a galera que é de fora do Rio de Janeiro. E isso não é puxando a sardinha, não, mas é uma realidade. Tem estagiários de todo canto do Brasil aqui. Além de trazer esse aspecto multinacional, digamos assim, né, de pessoas de diversas regiões diferentes, possibilita que pessoas da Universidade do Acre façam estágio aqui em Macaé, sendo que a empresa ainda dá suporte para o estagiário que vem de fora e tudo mais. Então isso foi muito importante de ter esse suporte da própria empresa, de trazer pessoas que são de fora do Rio de Janeiro, desse eixo, né, que eu acho que é importante. Então, essa foi um pouco da minha trajetória. Hoje eu atuo como engenheiro de projetos para o setor de pipeline. Eu trabalho tanto em terra como offshore, então eu fico em regime misto. E, cara, eu sou apaixonado pela indústria em si, então, para mim, essa correria, esse dinamismo, né, que a indústria propõe, eu acho super interessante. E nesse 1 ano e alguns meses, 1 ano e 4, 5 meses que eu tenho atuado como engenheiro, eu já fui exposto a diversas situações interessantes depois que passam, né? Quando você é contratado, você é novo, você vai para campo, você vai para operação, você não sabe muita coisa. E tudo bem, é uma parte normal você não saber, né, do que você está indo para operação, porque você é novo naquilo ali. Então, cabe a sua equipe te dar o suporte, né? Os engenheiros mais experientes, os supervisores te darem o suporte suficiente, mas causa medo, causa aflição, você fica sem dormir um pouco até você pegar o ritmo e aprender. Mas é um aprendizado constante que, cara, não tenho nem palavras assim, para agradecer realmente o que eu tenho aprendido nesse tempo que eu estou aqui na Halliburton. E é isso, um pouco da minha introdução. Fico aberto às perguntas depois que vocês tiverem, para a gente ter uma troca bacana aí. Vou abrir para o Vitor aí. Então, boa tarde, pessoal. Queria primeiramente agradecer o convite do pessoal da APG e parabenizar vocês pela iniciativa. Essa iniciativa é muito boa e engrandece a todo mundo, né? Não só a gente que está aqui como convidado, mas vocês também que estão escutando a gente. E essa interação é muito interessante. Então, sou geólogo, como o Germano disse, sou formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu me formei em 2020 agora, né, um pouquinho antes de toda essa situação do Covid acontecer. E minha trajetória começa lá no início de 2016, quando eu estava no início da faculdade, e é muito importante isso que o Felipe disse, da gente sempre buscar essas atividades que não estão no nosso currículo, né, na ementa da faculdade. Então, eu entrei na empresa Júnior de Geologia, lá exerci diversos cargos administrativos, trabalhei com projetos, com diversos clientes na época, e isso, como o Felipe também disse, aprimorou bastante a questão de soft skills, de você saber lidar com clientes, de você saber, às vezes, até mesmo escrever um e-mail, são coisas que você não aprende na faculdade, essa interação, né? E você se torna uma pessoa conhecida, né? Então, também, além da empresa Júnior, procurei bastante fazer parte dos capítulos estudantis que tinham disponíveis, fiz parte da APG, fui até o final da graduação como vice-presidente da APG. Lá, participei do IBA, né, que é a grande competição da APG, a competição internacional, uma competição muito boa, que a gente aprende muito num curto espaço de tempo. Então, se vocês tiverem essa oportunidade, participem. Já trabalhava com essa parte de geofísica, com interpretação sísmica lá na UFRJ, no Laboratório de Geologia Sedimental, da RECED, com a Bacia do Espírito Santo, inclusive, lá do Felipe, e costume disso da formação Urucutuca. E aí tive oportunidade de fazer o processo seletivo para Halliburton no final de 2018, se eu não me engano, para começar no início de 2019. E foi, inclusive, com a Gabriela, as primeiras etapas. Foi um processo bem bacana e dentro da Halliburton, eu achei assim que quando eu estava indo para o estágio eu já sabia bastante, e dentro da Halliburton você vê que é um mundo, cara. A gente fica um pouco inseguro, as pessoas sentem inseguras de, poxa, será que eu vou ter o conhecimento para exercer a função primeiro de estagiário? E lá dentro eu fiz uma série de cursos, todos os geólogos, os geofísicos, os oceanógrafos, como a Gabriela mesmo disse, tem oceanógrafos, geólogos, todo mundo trabalha junto, pelo menos no setor que eu trabalho na Landmark, e eu fiz curso com cada um deles, então eu aprendi o que cada um deles faz e adquirir conhecimento, são coisas que a gente não aprende na graduação. E como o Felipe disse, a gente não participa
a gente não leva café para ninguém, a gente não tira xerox para ninguém, a gente já participa ativamente dos projetos que a empresa está fazendo. Até porque, como a Gabriela disse, é do interesse da empresa que a gente seja capacitado enquanto estagiário, para que, caso tenha a oportunidade, a gente venha a ser contratado e possa já estar capacitado para exercer a função com a qual a gente foi contratado. Então, eu fiz um ano, eu comecei em fevereiro de 2019, fiz até fevereiro desse ano. Foi um ano de estágio maravilhoso, em que eu participei de diversos projetos, e como exemplo aqui, só para ilustrar, é um projeto com pré-sal, com a Petrobras. Um exemplo de curso que eu fiz foi um curso que veio um pessoal de Houston para falar sobre interpretação sísmica, modelagem estrutural, caracterização de reservatório, e os meus gestores fizeram questão que eu participasse do curso com os maiores especialistas da Halliburton lá de Houston. Então, é do interesse da empresa capacitar a gente. Então, não se sintam despreparados. Eu via muita gente na faculdade falando, poxa, mas eu não tenho conhecimento dessa área para desempenhar essa função que o estágio está pedindo, nessa área de geologia e geofísica, mais para geofísica, né? Especialmente para mim que estudei geologia. E eu acho que é exatamente o contrário. Eu tenho certeza que se eu tivesse chegado lá com menos conhecimento do que eu já tinha, eu teria sido capacitado da mesma maneira, teria sido tratado da mesma maneira e participado dos mesmos projetos dos quais eu participei. Então, é muito importante que a gente sempre procure essas atividades extracurriculares, se eu posso falar assim, de empresa júnior, se tiver, de capítulos estudantis, mas essa interface da indústria com a universidade é uma coisa muito bacana, né? E que até onde Mark vem trabalhado bem mais nos últimos tempos. Então, obrigado de novo pelo convite, estou aqui aberto a qualquer dúvida que surgir aí. É sempre bom também a gente falar um pouco sobre essa visibilidade que a gente tem também. E não só. Eu, por exemplo, eu aprendi que o inglês era fundamental para entrar numa multinacional. Mas aqui, dando um pouco do meu depoimento, eu hoje tenho 2 chefes que são estrangeiras, América Latina. Então, elas falam espanhol 100% do tempo. Então, agora, antes de entrar nessa webinar, eu estava numa reunião com a América Latina toda, todo mundo falando espanhol, nenhum inglês, e eu tive que me virar e falar espanhol. E até assim, todo mundo falou, não, continua falando. E eu, gente, calma, eu tô aprendendo, e eu comecei a falar espanhol, assim, e eu fui me desafiando. É realmente nesse sentido que eu acredito que eu quero passar também essa visão de, quando você entra numa empresa, você não tem que parar ali, né? Eu sempre falo, até para quem entra no estágio, no primeiro dia que a gente faz uma apresentação, uma abertura que a gente chama de kick-off, eu costumo falar, gente, agora que vocês vão aprender, é agora que vocês têm que desenvolver, né? Não é só porque eu entrei numa empresa que eu vou parar. A gente tem que exercer um pouco da nossa empregabilidade também, né? Assim, pensar que se um dia, se Deus quiser isso não vai acontecer, mas se um dia eu perder o meu emprego, se eu me contrataria, se uma empresa me contrataria, né? Então, assim, desenvolver o inglês, desenvolver o espanhol, isso é fundamental para a gente ir seguindo. Então, eu entrei na Halliburton achando que eu estava, nossa, o inglês, né, eu vou conseguir voar na empresa só com inglês. E aí eu dei de cara na porta e falaram assim, olha, não, na verdade não é bem assim, na verdade o inglês você vai conseguir falar com todo mundo, de toda parte do mundo, óbvio, mas o espanhol, eu aprendi que o espanhol depois para mim foi fundamental, porque é assim que eu vou conseguir. Se eu quiser, por exemplo, semana passada eu comecei a recrutar para o México. Então, assim, se eu não tivesse o espanhol, um pouco do espanhol, eu não teria essa oportunidade, né? Então, de fazer vaga para o México, já fiz vaga para o Panamá, para a Argentina, para Trinidad e Tobago também. Então, a Halliburton vai te desafiando, Gabi, agora que você já fez para Trinidad, você vai fazer para o México. Agora que você já fez para o México, você vai fazer para a Argentina. Então, vai te desafiando. E se você estiver disposto a isso, né? Claro, disponibilidade, querer mesmo, for da sua gana, né? De querer crescer na empresa e ir para outros países, por exemplo, tem portas para isso. E tem desenvolvimento, como os meninos falaram, de cursos, treinamentos, né? Vocês não estão sozinhos. Isso é importante falar também. Eu vou responder uma das perguntas aqui, depois se os meninos quiserem responder também, eu vou falar um pouquinho sobre incentivo de contratação de mestres e doutores. A gente tem o Centro de Tecnologia, para quem não conhece,
que eu sempre gosto de comentar, que é uma área de pesquisa e desenvolvimento, em que é desenvolvida a tecnologia de ponta a ponta, assim, do início ao fim. Então, o cliente vem com uma demanda para a gente, num projeto de 3 anos, por exemplo, em que a gente tem que desenvolver tecnologia para eles. Então, assim, você vai desenvolver equipamentos, ferramentas em uma equipe multicultural, multidisciplinar, em que precisa de muito conhecimento. Então, o principal perfil do pessoal do Centro de Tecnologia, não é 100% deles, mas é o principal perfil que eu vejo das vagas que eu faço, são mestrandos e doutorandos, ou o pessoal que já fez mestrado e doutorado, porque realmente ele já tem um conhecimento tão técnico, tão específico, para agregar, né, naquele projeto, em que a gente puxa ele da academia e traz para a indústria. E sempre me perguntam, Gabriela, tem que ter tido experiência prévia na indústria? Para o Centro de Tecnologia, não tem. Às vezes, você desenvolve um projeto de mestrado e doutorado junto com o Shell, junto com a Petrobras, que isso é normal, que isso é comum, né? Principalmente no Rio de Janeiro eu vejo muito, em que você já tem o contato com o cliente que a gente tem, você já desenvolve, às vezes, sua tese. Tem tudo a ver com o que a gente precisa aqui. Para algumas vagas de cientista de dados que eu fiz também, já a tese da pessoa tinha tudo a ver com o que eu precisava. Alguns geólogos geofísicos que já faziam mestrado e doutorado e tinha tudo a ver com a vaga que eu precisava, dava um match. Porque aquele conhecimento tão técnico, tão específico, que o pessoal da academia estuda tão profundamente, é exatamente aquele perfil que eu preciso. Então, o Centro de Tecnologia, além de ter vagas para recém-formados, que eu fiz no ano passado também, algumas, também tem para a parte de mestrado e doutorado, né? Então, e pós-doutorado também. Bem como a gente também tem, né, falando de incentivo, não há nenhum problema se você estiver fazendo um mestrado no sul do país, o que é uma realidade de uma pessoa, né, que eu acabei de lembrar aqui, que trabalha no Centro de Tecnologia, que é do sul do país, faz o mestrado lá, e ele trabalha aqui no Rio de Janeiro. E não tem problema nenhum se você precisar ir para o sul, fazer alguma apresentação, apresentar sua tese, enfim, a gente entende e é o perfil mesmo do Centro de Tecnologia, a gente realmente quer que você faça, né? Tanto é que a Halliburton a gente tem convênio, tem descontos com algumas universidades de graduação e pós-graduação que podem ser utilizados pelos nossos funcionários. Então, a gente não tem um programa específico, a gente tem sim vagas pontuais, inclusive daqui a algumas semanas eu vou divulgar uma lá para o centro, mas a gente tem sim vagas pontuais, e não um programa em que entra, vamos lá, 20 pessoas, não. A gente tem vagas pontuais direcionadas para os projetos que a gente tem para os nossos clientes. Bem ou mal, a Halliburton é uma prestadora de serviço. Isso quer dizer que todos os projetos que a gente tem, o cliente vai requerer. Então, já está contratualmente ou já tem uma questão formalizada de como vai ser o projeto, as entregas, o cronograma, tudo isso com relação ao projeto e a demanda que vai precisar para atendê-lo. Então, eu preciso atender o meu cliente também dentro do recrutamento, puxando pessoas que vão conseguir atender o recrutamento nesse sentido e o projeto também, assim, quando entrar na empresa. Então, já tirando a dúvida, né, sobre essa questão de mestrado e doutorado. Eu acho que a gente tem algumas perguntas a mais aqui. Deixa eu só ver aqui na tela. O Marcos Gabriel ele perguntou: para quem é de fora do estado do Rio de Janeiro, como é que a pessoa ela consegue um estágio na Halliburton? Como é que é essa relação, por exemplo? Você vai falar, Gabi? Eu ia falar sobre a minha história. Não, pode falar sobre a sua história. Eu ia engatar também, mas acho que a do Felipe se aplica bem, porque ele não era do Rio, então se aplica bem aí a essa realidade. Então, pessoal, hoje em dia, a Gabi, com o time do RH, a maioria das vagas que são divulgadas para o programa de estágio são via LinkedIn ou via parceria com as universidades, né? Então, eu fiquei sabendo pelo LinkedIn, naquele post geralzão mesmo que aparece lá, mandei o currículo pro e-mail da Halliburton, o e-mail do Talentos, que é o e-mail que é o que recebe os currículos. E depois fui chamado para uma etapa do processo, que foi a dinâmica de grupo, né? Depois que eles avaliaram os currículos, selecionaram, eu vim para Macaé para fazer a etapa da dinâmica, e nisso pessoas... E a prova também que você fez, que é importante falar. E a prova, é verdade. Dinâmica, prova, e a prova de inglês e a prova de engenharia. Foi isso tudo no mesmo dia.
Então, assim, não teve nenhum malefício por eu ser de fora do Rio de Janeiro. Eu fui tratado como qualquer outra pessoa. A diferença é que eu tive que viajar de São Mateus aqui para Macaé para poder fazer o processo. O que talvez seja um dificultador, assim, para quem está no Nordeste, é a questão da distância, né? Que é um pouco maior. O Espírito Santo é aqui do lado, mas mesmo assim eu tive que me deslocar para cá. Mas, assim, eu imagino que a forma como a empresa trata hoje é de forma normal. Assim, quem é de fora do Rio de Janeiro é tratado como qualquer outra pessoa, qualquer outro candidato ao estágio, só tem que passar pelas etapas que são exigidas, né? Questão do inglês, a prova de engenharia, enfim, no caso de geologia que for pertinente, e vai passando para as etapas. Eu vim para cá 2 vezes até o processo finalizar, que foi uma para essas provas de dinâmica, e depois eu voltei mais uma vez para a entrevista com gestores. Aí depois saiu o resultado, aí só voltei para fazer os exames mesmo, quando aprovado. Sim, eu gosto sempre de frisar também, pessoal, porque a gente fala muito de como era, né, assim, como, na verdade, a Halliburton fazia. A gente tem muito a Halliburton como um todo, assim, a gente tem a questão de fazer muitas coisas presenciais, então o gestor quer ver o olho no olho, ele quer realmente ter esse contato presencial com os candidatos, né? A prova presencial, dinâmica presencial, então muita coisa presencial. Daqui para frente, com a pandemia, eu acredito que a gente vai se reinventar nesse sentido, tá? Não vou falar que em todas as etapas não vão ser presenciais, mas, por exemplo, a prova em que eu ia para uma universidade, cerca de, 300 pessoas numa sala para aplicar uma prova para ela, posteriormente fazer dinâmica, em que o Felipe sabe, a gente fazia dinâmica a semana toda, com várias pessoas a semana toda, todo dia. Então, presencialmente também. Então, assim, com a questão da pandemia, eu acredito, não dou a certeza agora, 100%, mas é uma coisa que está sendo estudado, a gente ter o processo completamente online, como eu estou fazendo os processos agora na pandemia, né, com os candidatos. Então, a gente não vai poder realmente juntar 300 pessoas numa sala, porque a gente não sabe como que vai ficar daqui para frente, né? Não sabe quanto que a gente vai poder ficar com tanta gente em um lugar só, né? Aglomeração que fala. Então, eu acredito que mais para frente, não só a Halliburton, como diversas outras empresas vão se reinventar dessa forma, em que o processo vai ser 100% online. É claro que não vai mudar, vai continuar tendo prova de fit cultural, que é uma prova realmente de bater a nossa cultura com o do candidato, prova técnica, enfim, vai continuar tendo entrevista online, dinâmica online, tudo online. Porém, eu acho que a pegada vai ser um pouco diferente, não vai ser tão prática, por exemplo, a dinâmica que eu não lembro, não recordo se no processo do Vitor teve, mas no processo do Felipe é uma dinâmica completamente prática, né? Em que realmente você tem que fazer a prática ali acontecer e não só um case em que você vai montar o case e vai apresentar. É muito mais prático, então a gente vai ter que modificar esse perfil nesse sentido para tornar mais online. E mais para frente, para vocês vai ser ótimo, porque vocês vão conseguir fazer os processos seletivos dentro da casa de vocês. Então, é um ganha-ganha, acredito eu. Eu acredito que, como você falou, o futuro, né, ele vai mudar muita coisa, inclusive essa relação, né, entre os candidatos, entre as empresas também. Queira ou não queira, que favorece um pouco justamente para quem não mora no Rio de Janeiro, né, como já foi conversado aqui. A Arali Fabiana ela perguntou qual a perspectiva da Halliburton em relação ao mercado de trabalho nos próximos anos. Bom, eu acho que isso é mais para a parte do recrutamento. Então, o que eu falo, eu sempre falo isso em todas as minhas apresentações, mas assim, o que a gente está falando aqui não é 100% verdade absoluta em que vocês têm que levar à risca, tá? A gente está falando da nossa realidade Halliburton, né? Assim, da minha realidade como recrutadora. Então, assim, eu não sou expert no mercado, não sei a fundo o mercado para dar essa perspectiva da parte comercial, vamos dizer assim, né? Em termos de barril do petróleo, a questão geopolítica também, a gente não sabe do futuro. Porém, no início, eu vou dar uma perspectiva sobre o início do ano, final do ano passado, início do ano, em que eu fechei muita vaga. Eu estava com muita vaga aberta, muita vaga, assim. Era uma loucura, de eu ficar até meia-noite trabalhando para fechar a vaga.
Então, realmente, a gente estava com essa pegada, assim, de estar com muita vaga aberta, as áreas estavam contratando muito. Ano passado, o Centro de Tecnologia também contratou muito, ano retrasado também. E, então, a gente estava indo, né, numa crescente. Com a pandemia, a gente voltou, né? Então, assim, tá um pouco mais linear. Eu acredito, assim, eu posso estar muito enganada, tá? Mas na minha visão de recrutadora, como o mercado de petróleo. E até foi um vídeo lançado pelo nosso presidente, né, o Jeff Miller, há um tempo atrás, falando sobre o segundo semestre de 2020. Eu acredito que vai ser um pouco mais flat, mas vai ter uma ascensão, assim, uma leve ascensão de vagas e de projetos, né? Assim, tudo depende se a Halliburton consegue as licitações, vence as licitações, a Halliburton ou qualquer prestadora de serviço, né? Então, não depende só do mercado, quanto a competitividade da empresa com relação a esse mercado, tá? Mas falando historicamente, assim, do que eu estava vivendo no começo desse ano, em que eu estava com muita vaga aberta, assim, de um mês eu contratar 100 pessoas, que eu me lembre, fevereiro, eu acredito que depois da pandemia vai retornar, sim, né? Não consigo dizer se é esse ano ainda, mas, assim, ano que vem, eu acredito que vai voltar nessa crescente como eu estava no início desse ano, sim. Eu não sei o que os meninos acham sobre isso. Eu acho que pelo que eu tenho observado no dia a dia, né, foi exatamente isso. A gente tinha, no início do ano, muitos projetos já apalavrados que iriam ocorrer no primeiro semestre ainda de 2020. Inclusive, muitos deles dependiam da minha contratação para acontecer. E acabou que muitos deles não aconteceram devido à crise que a gente teve, né? E aos poucos, né, desde o mês pelo menos desde o final de junho, isso vem melhorando, a gente vem fechando projetos com alguns clientes, as negociações voltaram, então acredito que, pelo menos nessa nossa parte aqui de geologia, geofísica e até de engenharia de reservatório, as coisas têm melhorado e espero que nesse final de ano e início do ano que vem as coisas tenham uma melhora significativa, né? Questão de perspectiva desse setor. Eu acho que vai ser muito disso mesmo. Eu acho que a gente também tinha alguns projetos na minha área, no setor. O que aconteceu com a pandemia é que muita coisa foi esticada, né? Foi lançada para frente um pouco. Então, a tendência é que, acabando a pandemia, normalizando, os projetos voltem. Estava num ritmo muito bom no fim do ano passado, assim, em questão de projeto, até de contratação, imagino. O que quebrou a perna mesmo foi a pandemia, que depois culminou na questão geopolítica, mas isso passando, né, não dá para dizer quando também que isso vai acontecer, mas eu acho que passando a tendência vai que seja voltar ao normal e talvez aumentar um pouquinho, como a Gabi falou, de não tão rápido, mas de forma mais moderada, mas crescente. Eu só queria comentar também aqui uma pergunta que a Arali, é assim que fala? Arali, isso. Como se preparar para as etapas de seleção, né? O que seria necessário? Bom, eu falo de um local, assim, da minha experiência, né, que é pouca, enfim, não participei de tantos processos seletivos assim na época, mas eu acho que o mais importante hoje é a pessoa se autoconhecer. A gente volta nesse clichê, assim, de falar de soft skills, de se autoconhecer, mas hoje eu acho que é o mais importante, assim. Quanto mais você se autoconhecer, saber das suas capacidades, do que você é bom, do que você talvez precisa melhorar, melhor vai ser para você. O pior é que tem, assim, num processo seletivo, você se iludir com uma ideia de que, sabe, que você tem algo que você não tem. E isso passa uma imagem ruim no processo. Se você não se conhece, eu acho que é um caminho sem volta. E, assim, a gente fala muito sobre autoconhecimento e de uma forma em que é até romantizada, às vezes. Só que o processo de se autoconhecer pode ser, assim, um processo que, às vezes, você descobre numa parada que você nem curtiu. Poxa, eu sou uma pessoa que não é tão tolerante, digamos assim. Você descobre em pontos que você, às vezes, se assusta e não é algo que você espera. Então, assim, você se autoconhecer e saber o que você quer, você pode se autoconhecer e descobrir, cara, a Halliburton não é uma empresa para mim. Não adianta, cara, você, beleza, quer trabalhar uma multinacional, só por ser uma multinacional, mesmo que a Halliburton não seja para mim, vou tentar, beleza, consegui entrar. O principal motivo de demissão hoje, isso é pesquisa da McKinsey, até nem falando da boca para fora, mas o principal motivo de demissão hoje são as soft skills. Então, a mesma coisa que te coloca lá dentro é o que te tira. Se você
não bate com a empresa, não tem aquele perfil, você não se sente motivado no dia a dia, você não tem aquele drive de, poxa, vamos fazer acontecer aqui dentro. Então, acho que isso começa lá atrás, naquele processo de você iniciar a entrada na empresa. Então, primeiro é saber o que você quer, para onde você quer ir, onde você quer chegar, acho que é o ponto mais importante hoje, para quem quer entrar no mercado de trabalho. Eu não tenho muito conhecimento sobre profissionais de geologia, né, e quais são todas as possibilidades, mas, assim, do meu ponto de vista, eu diria que seria isso, assim, se autoconhecer, chegar ciente, claro, inglês, gente, não tem nem o que falar. Para uma multinacional, uma empresa como essa, é mais importante até que o português hoje em dia. Então, assim, tem que saber inglês, não tem jeito. Chegar lá falando que tem um inglês intermediário e não conseguir se comunicar é furada, é só se queimar. Então, assim, se autoconhecer, chegar com inglês bom, não precisa ser o Master English, chegar lá e ser o fluente das galáxias. Mas, assim, saber se comunicar, saber passar uma mensagem, que é a importância da comunicação, né, transmitir a mensagem, eu acho que é importante, e isso já seria o básico, assim, para um processo. Ainda acho que nessa temática, é uma pergunta que me surgiu agora aqui. Não sei se para os meninos ou se para a Gabriela, né, fica melhor para responder. Mas vamos supor que uma pessoa ela é adequada para a vaga, tem todas as habilidades, conhece os programas necessários, enfim, tem um conhecimento. Mas na hora da entrevista, eu acho que vai mais para a Gabriela isso, na hora da entrevista, a pessoa não tem, digamos, uma linguagem não verbal adequada. Não sei se vocês me entendem. A linguagem corporal, a pessoa passa descrédito, ou então gagueja muito, ou mostra insegurança. Isso pode definir na hora de você ser contratado ou não. Eu pergunto isso porque muita gente investe muito na técnica, né, nas questões de conhecimento de geologia ou de engenharia do petróleo, mas se esquece um pouco dessa questão da timidez, dessa questão da fluência também, da oratória, digamos assim. Não sei quem é que pode responder essa pergunta, mas foi uma dúvida que me surgiu agora. O que é que vocês acham? Tá, eu posso responder, os meninos podem dar a opinião deles também, como candidatos e futuros profissionais aí que vão participar de entrevistas comigo, se Deus quiser mais pra frente. Então, eu acho assim, eu sempre falo isso, eu sempre falo que não fiquem com medo de transpassar nervosismo, porque isso é normal, assim. Vocês têm que entender que eu, Gabriela, fui candidata eu já passei por processo seletivo, já não passei em processo, já fui reprovado, então, assim, é normal e a gente entende, né? O RH e os gestores entendem o nervosismo, tá? O que eu gosto sempre de passar é com relação à comunicação propriamente dita. Não tem problema gaguejar por causa de nervosismo ou timidez, porque às vezes a gente está buscando, e aí as pessoas se confundem muito com relação a isso, principalmente numa dinâmica de grupo, em que aquela pessoa tímida não vai passar numa dinâmica de grupo porque ela não se destacou de alguma forma. E, na verdade, não é tudo isso, na verdade, né? Existem perfis e perfis. Às vezes eu preciso de um perfil tão analítico, né, que tem muito conhecimento, que vai ficar de frente ali para o computador fazendo as análises dele, as modelagens de dados, enfim, em que uma pessoa mais tímida não tem problema ela ser tímida, ela vai se desenvolver ao longo da empresa. E, querendo ou não, a empresa cobra. Gente, assim, a gente tem que fazer apresentações para N pessoas aqui dentro, a gente tem que lidar com o cliente. Eu falo isso, assim, eu tenho que lidar com o gerente da América Latina. Então eu fui aprendendo com o tempo, né? Não é aquele negócio, eu tenho que estar 100% pronto para uma vaga. Não, assim, a gente aprende aqui dentro. Então, o que eu quero passar aqui é que existe perfis e perfis. Você ser tímido não quer dizer que você vai ser reprovado num processo. Você às vezes, é muito analítico e é exatamente esse perfil que eu quero atacar. Então, que eu quero contratar, né? Então, assim, não se preocupem com relação a isso. Realmente, se você fica muito nervoso em uma entrevista que transparece, enfim, treine em casa. Assim. Gente, parece besteira, juro, parece besteira, que eu falo isso e o pessoal costuma rir, mas assim, cara, fale com seu amigo, sabe? Vê assim, me faz pergunta, vê se eu vou conseguir responder bem. Ou grave você respondendo algumas perguntas. Poxa, tem tanta coisa na internet hoje de você procurar as perguntas mais feitas, procurar em sites diferentes, porque vai dar alguns insights de perguntas mais feitas de diversas empresas. Tem consultorias que fazem todo um material sobre isso para vocês procurarem saber também.
Então, assim, procurem as perguntas mais feitas, por exemplo, e se gravem fazendo aquelas perguntas, né? Então, respondendo aquelas perguntas para ver seu body language, para ver, poxa, será que eu fiquei sem energia nessa parte? Será que eu não usei minhas mãos, né? Tem muita gente que não usa, né, as mãos para se comunicar. Eu, assim, uso realmente muito, assim, eu tenho muito isso, mas é a questão da pessoa, assim. Então, mostrar energia numa entrevista é muito mais importante para mim. Comunicação, no seguinte sentido, sempre pensar, né? É o que eu sempre falo aqui para as pessoas, principalmente nos meus eventos, porque tem gente que não conhece, mas muitas recrutadoras, né, não só a Halliburton como outras, usam a metodologia STAR. Então, para quem não conhece, é bom pesquisar sobre essa metodologia, em que sempre quando você for exemplificar, sempre quando você for explicar algo, um curso que você fez, alguma outra coisa, você exemplificar. Poxa, fiz esse curso por quê? Por causa disso e disso e disso. Então, sempre pensar nos porquês que você fez para conseguir exemplificar situações. Eu sou proativo. Por que eu sou proativo? Em qual situação da minha carreira tanto acadêmica, eu utilizei da minha proatividade, né? Exemplifique com situações que você passou. Isso é a melhor forma de uma recrutadora, um gestor, ver exatamente, poxa, ele aplicou aquilo, ele realmente tem exemplos para me passar, vivências para me passar sobre isso. E não somente jogar palavras ali sem a gente ter exemplos. Se a gente não vê que você está buscando exemplos para nos passar, a gente vai perguntar, você tem exemplos? E aí você já tem que ter isso na sua cabeça, já tem que passar. E realmente pensar em algo que você foi o protagonista. Exemplo, eu participei de um capítulo estudantil em que a gente fez vários eventos, supondo, né? E aí, na hora de você falar com o gestor sobre isso, você fala, e teve um desses eventos que eu dei o start, eu que dei um insight para a gente conseguir fazer o evento. Então, você vai mostrar tanto que você trabalhou em grupo, quanto que você deu aquela iniciativa. Você vai mostrar que você foi o protagonista de algum jeito, mesmo trabalhando em grupo, né? Então, vai ser um feito que você fez na sua carreira, tanto acadêmica quanto profissional. Então, sempre pensar em exemplos. Isso é muito importante. Eu acho que é basicamente isso, assim, pensar que o nervosismo é normal, a gente não está olhando para o nervosismo. Se você realmente se vê muito nervoso, treinar antes é muito bom para você se sentir confortável. Então, assim, se você não consegue falar em público, até o Felipe mesmo exemplificou antes, e eu acredito que o Vitor também tenha feito. Antes de fazer a apresentação para os gestores do programa de estágio, eles tiveram que treinar várias vezes, 10 vezes, para realmente sair conforme eles queriam. Então, por que não fazer isso numa entrevista, né? Você treinar várias vezes, claro, de forma que não mostre que fique muito by the book, né? Tipo, aquelas respostas prontas que o RH costuma falar, mas que você esteja confortável ali e já com os exemplos na cabeça, e não ser pego de surpresa e ficar tentando buscar algum exemplo ali na hora da entrevista, você já vai ter algum exemplo. Estudar o seu currículo também é muito importante, assim, pensar em tudo que tem lá no seu currículo, o recrutador vai perguntar. Então, aquele curso que você fez um mini curso de 1 hora, que às vezes você não prestou tanta atenção, foi uma atividade complementar que você pegou para conseguir se formar, enfim, acontece. Será que vale a pena colocar no meu currículo? Na hora de me perguntarem sobre esse curso, eu vou conseguir explicar? Isso é muito importante. Vira e mexe, chega o gestor na minha sala depois de fazer a entrevista e fala, poxa, eu perguntei sobre um curso que realmente a gente precisava muito aqui dentro, fazer super sentido aquela pessoa ter já aquela bagagem, ter aquele interesse, e ele não conseguiu me explicar. Muitas vezes porque a pessoa já fala, poxa, foi uma atividade complementar que eu fiz, enfim. Então, se isso não faz sentido na hora da sua entrevista, tira, não precisa. Então, ter um pouco desses cuidados, assim, faz todo sentido. Ok. O Victor Freret, acredito que seja assim que se pronuncia, ele fez a pergunta, o geólogo na Halliburton, desde a entrada na empresa como júnior, tem a possibilidade de trabalhar em áreas mais relacionadas à economia, gestão, negócios, etc., ou é só designado à área técnica em que compete a geologia, ou a engenharia do petróleo também? Essa pergunta é bem direcionada para mim, né? E, cara, eu atuo na área técnica, sempre atuei desde o início do estágio.
né? A gente vem atuando com caracterização de reservatório, eu venho me especificando nessa área de modelagem geológica de reservatório, geoestatística. É algo que talvez a gente não tenha muito foco durante a graduação, mas não tem só, a gente não faz só isso, né? E não tem só geólogos trabalhando na área técnica. Muitos geólogos com a experiência passam a administrar grupos, né? A Gabriela talvez possa falar melhor do que eu, começam a ganhar cargos de administração e se perdem e deixam de exercer a área técnica, passam a exercer essa área mais de negócios, de gestão. Existe também o lado da parte de negócios mesmo. A gente tem cargos, pelo menos na Landmark, né, o setor que eu trabalho da Halliburton, que é o Technical Sales, né? Então, uma pessoa que ela é técnica da área. Vou dar um exemplo de um geólogo, ele é formado na UFES, inclusive. Ele é técnico da área e ele atua nessa relação com o cliente. Então, a parte da geologia, às vezes, ela é muito complicada e é difícil uma pessoa que não tem experiência na área fazer uma negociação com o cliente, tentar vender um serviço, um produto. E existem esses cargos que eles fazem essa transição justamente. Então, a pessoa que é técnica, ela conhece da área, mas ela trabalha nessa parte de venda, nessa parte ou também na parte de gestão, como eu falei, no caso das pessoas com uma experiência maior. Então, o jogo ele não tem que se limitar a só a parte técnica de maneira alguma, né? Eu acredito que na Halliburton muitas portas se abrem internamente, tanto de adquirir experiência nessa parte administrativa, quanto também na parte técnica. Eu participei de muitos projetos na parte técnica, mas eu também fiz análise de mercados e apresentei para os meus gestores, por exemplo. Então, a gente não pode se fechar nesse nosso mundo técnico, que a gente aprende muito durante a graduação. A gente tem que exercer outros papéis também, e essas possibilidades na Halliburton existem. Eu vou só complementar o que o Victor falou, não compete muito a minha área da geologia, né, mas isso me veio à cabeça porque essa semana eu estava preenchendo o que a gente chama de Talent Profile, que é um perfil interno na empresa que a gente delimita para onde a gente quer ir e tudo mais. Então, a empresa mesmo, ela já possibilita oportunidades para a gente de desenvolvimento. E aí, você alinhando com o seu gestor, você pode direcionar, né, o seu percurso. Se você quer ir para a área de business development, que é essa parte de vendas, a parte mais focar na área técnica, a parte de qualidade, ou de pessoas, enfim. Você pode direcionar a sua carreira de acordo com o que você quer e também de acordo com o que você tem de bagagem para aquilo. Então, a empresa, ela possibilita isso. Isso é interessante de ter, né, disponível. Você não entra como geólogo e para sempre vai ser um geólogo até o fim da sua carreira. Você tem a oportunidade de migrar, sabe? Essas portas são possíveis. Assim, a Halliburton dá essas possibilidades. Isso eu acho muito interessante, né? Então, não entre que vou entrar geólogo e para sempre geólogo, ou engenheiro de petróleo, ou, enfim, aquele carro que seja. Tem possibilidade de migração e bastante interessantes, assim. Ok. A Sara Barbosa, ela perguntou também quais são os principais critérios usados para selecionar estagiários. Acredito que em algum momento já foi tocado nesse assunto, né, mas talvez de forma mais direta, não sei, ela fez essa pergunta. Tá, eu posso falar e depois os meninos podem complementar. Os dois têm o mesmo perfil, mas basicamente o mesmo perfil assim que a gente procura, né, com cursos diferentes. Mas, basicamente, a gente sempre procura profissionais com inglês avançado para o nosso programa de estágio. É importante frisar que não são todos os cargos aqui da Halliburton que a gente procura inglês avançado, mas para o programa de estágio, como vai ter interface com pessoas de fora do país, às vezes treinamento fora, ou até o Houston vem para cá aplicar treinamentos em inglês, precisa do inglês, tá? Também, assim, tem que ter aquele de praxe, né? Tem que ter a previsão certinha, que a gente sempre pede, né? De 6 meses a 1 ano para se formar, porque realmente depois que acaba o estágio a gente quer, como aconteceu com os dois, né? A gente quer já partir para a efetivação e você já entrar na semana seguinte como geólogo ou engenheiro de petróleo. Mas assim, acho que o perfil mais que a gente procura, falando de soft skill, já que está tão em voga, né? Eu acho que o que eu mais tenho escutado na pandemia agora, durante essa quarentena, é sobre soft skill e hard skill. Então, falando sobre soft skill, realmente eu quero aquela pessoa com muita energia e muita vontade de entrar na Halliburton e fazer acontecer. É isso que eu quero. E que ela mostre dentro da entrevista, da dinâmica, em todas as etapas do processo, realmente que ela quer realmente fazer a diferença. E mostrar isso dentro de uma empresa. Eu acredito que qualquer recrutador, o que mais brilha os olhos da gente é realmente aquele perfil que a pessoa mostra proatividade, comunicação, que consegue realmente se comunicar
de forma efetiva e que mostra essa proatividade durante o processo seletivo, né? E que realmente, o que eu quero ver dentro do processo seletivo, daquele comportamento da pessoa, é o que eu quero ver ele aqui dentro. Então, pensar realmente que durante o processo, você como candidato, é realmente como eu quero ver você aqui dentro. Então, se durante o processo você se mostrou enérgico, proativo, ou mostrou um pouco do seu lado de liderança, por exemplo, enfim, vai depender muito da vaga que a gente esteja tratando para o estágio ou para a área que a gente esteja tratando, realmente a gente quer esse perfil, tá? Falando de soft skill. Eu acredito que qualquer recrutador quer isso, uma pessoa que quer mesmo entrar na empresa, que não está ali de bobeira, vamos dizer assim, né, fazendo só mais um processo dentre as outras empresas que estão fazendo, mas que realmente acredite na empresa, busque, pesquise, mostre dentro de todas as etapas que você pesquisou, você sabe sobre a empresa, sobre culturas e valores. Depois, quando vai para a etapa de entrevista com o gestor, pesquisou sobre a área. A área de pipeline, que é a área do Felipe, é a menos conhecida. E assim, eu acredito que o Felipe possa ter passado por isso. A área de drill bits também, que é a área de brocas. Então, assim, gente, o que é isso? O que essa área faz? Eu não faço ideia, sabe? Assim, e realmente, poxa, se eu não faço ideia, se eu não conseguir achar, o site da Halliburton não está me mostrando o que eu quero, né, ouvir o que eu quero ver, por que não buscar no Instagram, que a gente tem Instagram agora, a gente tem o site da Halliburton, o LinkedIn, até tem candidatos que chegam para mim, na verdade, me perguntam por e-mail, Gabriela, me dá uma luz, me ajuda, e o RH é parceiro nisso. Então, pedir ajuda para o RH não tem problema nenhum. Então, realmente uma pessoa que corre atrás é o que eu quero ver dentro do processo de estágio, porque é isso que ela vai fazer quando entrar aqui, vai correr atrás, vai querer se desenvolver, acredita na empresa para fazer uma carreira. Então, assim, de pré-requisito técnico, é sempre faltando de 6 meses a 1 ano para se formar, com inglês avançado nos cursos, né, engenharia, geologia, geofísica, oceanografia, que a gente também tem, e disponibilidade para se formar depois que acaba o estágio é muito importante, tá? Falando sobre localidade, a gente tem programa de estágio tanto em Macaé, Rio de Janeiro, como nas outras bases que eu já comentei com vocês, né, Nordeste também, Mossoró, Catu, Aracaju, então localidades a gente tem programa em todos, né? Só ter disponibilidade também para ir para os locais. Anteriormente, eu comento isso agora, mas não sei se vai ser a nossa realidade no futuro, mas anteriormente, para quem ia fazer estágio em Macaé e no Nordeste, a gente pagava hotel para a pessoa ficar. Então, sobre isso também, a gente dá um incentivo dessa forma. Então, assim, realmente ter gana, vontade e pensar que você vai entrar aqui, vai ficar 6 meses a 1 ano e depois ser um futuro profissional da Halliburton, né? É mais ou menos isso. Eu queria só pegar esse gancho aí, né? Oi, desculpa, Germano. Não, pode comprar. Só pegar o gancho da Gabi, que eu lembro perfeitamente, quando saiu a vaga para onde ia fazer o estágio, eu não fazia ideia do que o setor fazia. E o site era muito realmente limitado, as informações, e é um setor que, assim, não tem tanta gente que está dentro, sabe? Então foi bem difícil saber o que fazia, e aí eu apelei para um outro ponto que eu acho muito importante, a questão do networking. Eu conheci algumas pessoas dentro da Halliburton, já ex-alunos da minha faculdade, que trabalhavam lá dentro, e tentei recorrer a eles para tentar entender mais o que o setor fazia, né, quais eram as atribuições, enfim. E aí consegui ter um pouco mais de informação a respeito. Então, uma sugestão, por exemplo, temos aqui o Vitor, que é da parte de geologia. Cara, enche o saco do Vitor, procura ele, tipo, como foi a sua experiência, como que é aí dentro, como você chegou aí, porque a gente precisa ter essas referências para poder se direcionar. Se ficar no escuro, é a pior coisa. Então, eu no lugar de vocês, né, que querem entrar no mercado, buscaria pessoas que já estão lá dentro, trocariam uma ideia e me colocaria até em evidência, porque querendo ou não, o networking é isso, sabe? Você ter essa parceria e essa ponte, né, com a indústria, que é super importante para quando você quer adentrar ela. Então, acho que a questão do networking também é interessante. Buscar o LinkedIn, cara, hoje em dia tem muita coisa rolando. A pandemia, tirando a questão das mortes e tudo mais, trouxe uma oportunidade imensa de, olha isso aqui acontecendo agora, sabe? Isso dentre dezenas de outras oportunidades, muita informação rolando, muita gente que antes não era tão acessível, hoje está no seu Instagram, sabe? Você pode mandar uma mensagem para a pessoa ali, então aproveitar disso, cara, aproveitar e cair para dentro, entrar em contato com essas pessoas e pegar, fazer essa rede, né, de contatos e usar a seu favor. Com certeza.
já conversei com bastante gente no LinkedIn, não tenho, como o Felipe disse, não tenho medo de procurar pessoas do setor. Eu mesmo, quando teve meu processo seletivo, foi por um acaso que eu já trabalhava, fazia uma iniciação científica na área, né? Tinha essa oportunidade, muita gente não tem. E eu mesmo assim fui procurar um geólogo, que na época eu estava trabalhando na Landmark, e aí ele foi super solícito comigo. Depois que eu entrei no estágio, é impossível a gente conhecer tudo, né, gente? Eu trabalhava com uma porçãozinha ali da geofísica, e a geofísica e a geologia é um mundo, né? São muitas áreas de conhecimento diferentes, é impossível a gente saber tudo. Então, todo mundo foi me ajudando, eu sempre perguntava para todo mundo. Não tenho medo de perguntar, não tenho medo de buscar, acho que esse é o principal, e isso até mostra o seu interesse em participar da empresa, né? Então, isso é bastante importante mesmo. E eu acredito que, como última pergunta, dada pelo Marcos Gabriel, ele pergunta aqui, dentro do estágio, temos a oportunidade de mexer com softwares como Petrel, softwares de petrofísica e outros? Petrel é concorrência, né? Isso aí foi pesado, mas... dentro, a gente mexe sim, eu trabalho basicamente com 2 softwares atualmente, o Decision Space e Geoscience. Isso cai até um pouquinho no que a Gabriela falou sobre pesquisar sobre a empresa antes, né? O carro-chefe da Landmark nessa parte de geologia e geofísica é o DSG, né? Então pesquisem, ele é o concorrente direto do Petrel, e a gente vem trabalhando com esses softwares. Eu trabalho com petrofísica também, com Decision Space Petrophysics, que é rival do outro, que eu também não posso falar o nome. Então, existe sim essa interação, e é exatamente com isso que o pessoal de geologia e geofísica trabalha. Existe também uma galera que é geóloga, geofísica, que trabalha com programação também. Então, se você é geólogo, você gosta mais dessa parte de programação, tem espaço para você, com toda certeza. Tem geofísicos que trabalham exclusivamente com isso lá na Landmark. E a dica que eu dou com relação a esses softwares é: aprofundem-se neles sempre que vocês têm a oportunidade de fazer um curso. Não são muitos cursos, claro que existem, muitos são caros quando acontecem. Participem, se você tem a oportunidade de ver, às vezes até uma palestra sobre uma pessoa usando e tudo mais. Participe, porque isso já mostra o seu conhecimento inicial, né? Eu posso falar que quando eu estava na universidade eu trabalhava com esse software aí que está nessa pergunta, e eu não tinha conhecimento do DSG, né, que é um software que eu utilizo hoje em dia. Isso foi me ensinado dentro da Halliburton, né? Eu fiquei meses fazendo curso para aprender a mexer e também poder participar dos projetos, dos serviços que acontecem através da Landmark, que acontecem através desses softwares, né? Então, sim, a resposta é que a gente mexe diariamente com esse tipo de tecnologia. Eu acredito que não existe mais nenhuma pergunta a ser feita aqui. Não existe mais nenhuma pergunta, então eu acredito que todas as dúvidas foram sanadas. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a Gabriela, ao Vitor e ao Felipe. Eu acho que foi um momento muito enriquecedor para todos que nos assistiram. Espero que tenham aproveitado e que todas as dúvidas tenham sido tiradas. Como mensagem final, eu gostaria só de encorajar todos a continuarem encarando tudo isso como uma fase. Vai passar, já houve grandes guerras, crises políticas e econômicas, e nem por isso as coisas deixaram de acontecer. A prova é que estamos aqui, conversando sobre trabalho, sobre perspectiva de futuro, sobre sonhos. O que eu deixo como mensagem final é que continue seguindo seus objetivos, investindo em suas áreas e se desenvolvendo como profissionais. Sim, nós somos profissionais. A partir do momento que entramos na universidade, também nos tornamos profissionais. Então, como um colega meu diz, não deixa a peteca cair. Então, eu quero encorajar todos a continuarem seguindo, que uma hora aparece, as coisas vão melhorar, os empregos vão voltar, e um dia todos estaremos aí nos encontrando no mercado de trabalho. Muito obrigado a todos, espero que tenham aproveitado, e até logo. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, muito obrigada. Boa tarde, boa sexta-feira e final de semana. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, gente. obrigado. Valeu, até mais.